Oi, eu sou Guelcia Crusco e hoje eu trago um relato para vocês que envolve intolerância religiosa, né? Que acabou com sérios problemas e quase que chega até acabar em morte. Tudo por conta de um abuso, né? Um rapaz ser abusado e afrontar e desrespeitar, sabe? Um feiticeiro. Gente, eu falo uma coisa para vocês. Eu nunca tive e nem tenho problema com crença religiosa de ninguém. Eu acho que cada um segue a sua vida, cada um segue a religião que quiser. Eu acho que a vida do outro não me diz respeito, muito menos a crença religiosa. Eu acho que falta cada um cuidar da sua própria vida e não se meter na vida dos outros. E por conta disso, esse relato vai ser sobre isso, né? A intolerância religiosa que quase acaba em morte. Bom, vamos lá. Eu morava num bairro e nesse bairro tinha um feiticeiro. Tinha um feiticeiro. Eu não tinha intimidade, eu tinha amizade, né? De cumprimentar, falar oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Encontrava no mercado, às vezes na rua. Eu nunca fui na casa dele. Mas ele sempre me respeitou, eu sempre respeitei. Eu sabia que ele era feiticeiro, sabe? E eu não tinha nada a ver com a vida dele. Então, eu sempre respeitei ele como respeito todo mundo, independente da crença religiosa, né? E assim foi. E tinha uma família que sempre ia no meu ateliê levar a costura, trabalho para mim. Tinha um rapaz que era filho de uma cliente minha, de 20 anos. Um belo de um dia, esse rapaz acordou completamente, sabe, abusado. Eu não sei o que deu na cabeça dele de começar a invocar, mexer, falar com o feiticeiro, afrontar, desafiar, xingar, do nada, sabe, gente? Esse rapaz um dia acordou, deu a louca nele e ele começou então a provocar, a xingar aquele feiticeiro, a afrontar, ia na casa, jogava pedra, xingava, passava de moto em frente à casa do feiticeiro, dava cavalo de pau, xingava, acelerava a moto, enfim, gratuitamente. Aquele feiticeiro não mexia com a vida de ninguém, ia lá quem queria, sabe? E esse rapaz começou a fazer isso. A mãe dele chegou a comentar comigo. Eu cheguei a aconselhar, falar para ela, falar para ele, né, parar com aquilo, cuidar da vida dele, que ele não tinha nada a ver com a vida daquele homem, né? É, e falei mais coisas, sabe, gente? Eu dei conselhos para o bem, né? Fazendo ele entender que ele não tinha nada a ver com a vida daquele homem, né? A mãe dele falou com ele, com o filho, né? Falou com o filho dela, explicou e tudo. Ele ignorou, continuou xingando, afrontando, fazendo, acontecendo, sabe? E o negócio ali na rua começou a tomar uma proporção bem complicada, sabe? Teve gente, muitas pessoas não aprovava aquilo que aquele rapaz estava fazendo, de afrontar, de xingar. Muitas pessoas falou para ele parar com aquilo, que aquele feiticeiro não tinha feito nada para ele, né? Que era para ele deixar o cara em paz. E ele não, porque é coisa do diabo, porque não sei o quê. Começou a xingar, falar, e o negócio foi, gente, foi por um bom tempo. Bom, os conselhos que eu dei, que eu falei para a mãe dele, né, passar para ele, não valeu de nada. O conselho que as outras pessoas também davam, também não havia valido de nada. E as afrontas continuavam. Gente, mas foi assim por um curto espaço de tempo. Um dia, esse rapaz
estava passando com a moto na frente da casa daquele feiticeiro, acelerando a moto, xingando. Ele passou, ele já passou e já levou baita de um tombo na frente da casa daquele feiticeiro. Sabe, se arrebentou com a moto, assim, caiu um tombo lá que foi surreal a maneira como aconteceu. Caiu, se ralou todo e danificou a moto, tal, mandou a moto para o conserto, né? Deu uma sossegada no facho. Depois que a moto saiu do conserto, de novo, cavalo de pau xingando, passando, afrontando, xingando. Quando não passava com a moto, passava a pé, falava, jogava pedra na casa daquele feiticeiro. Um dia eu cheguei a falar pessoalmente com aquele rapaz, eu falei, para com isso, eu falei, qual é o seu problema de incomodar tanto com a vida daquele homem? Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, cuida da sua vida, você não tem nada a ver com isso. Ele falou para mim, é um safado que faz a maldade para os outros, pega dinheiro, não sei o quê. Eu falei, cara, você não tem nada a ver com isso. As pessoas vão lá porque querem, sabe? Você não tem nada a ver com isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ele é feiticeiro? É feiticeiro. Faz o mal? Faz o mal. Vai lá quem quer, ninguém é obrigada. E o que você tem a ver com isso? Eu conversei, tive uma conversa bem séria com ele. E ele falou para mim que não aceitava aquilo, porque o cara trabalhava com o demônio, que não sei o quê, e blá blá blá, e o negócio foi, sabe? Bom, eu fiz a minha parte, né, gente? Fiz a minha parte, falei, aconselhei e não adiantou. Passou um dia, a segunda vez com a moto. Outro tombo, quebrou um braço. Quebrou um braço, machucou bastante. Gente, olha, essa história aí da moto, para vocês terem uma ideia, um acidente de moto, ele caiu 7 vezes, né? Resumindo um pouco, para o vídeo não ficar muito extenso, ele chegou a cair 7 tombos com a moto, na frente da casa daquele feiticeiro. No último tombo, né, que foram 7, no 7º tombo ele quase morreu, para vocês terem uma ideia. Quase morreu, ele ficou internado e tudo. Foi por um fio que ele não bateu as botas, sabe? Tudo por conta de afrontar aquele feiticeiro. Ele se arrebentou. Para vocês terem uma ideia, a moto ela não teve nem conserto mais. Para vocês verem de tão grave que foi o negócio. E ele se arrebentou todo, se quebrou todinho. Costela, braço, perna. Já havia quebrado o braço uma vez, quebrou de novo no mesmo lugar, quebrou as pernas. E a moto acabou, detonou com a moto que não teve conserto. Aí a mãe dele foi na minha casa, sabe? A mãe dele foi na minha casa e desesperado, chorando, pedindo para mim, pelo amor de Deus, para ir lá na casa daquele feiticeiro, conversar com aquele feiticeiro, que o filho dela ia se desculpar com ele, né? Como aquela senhora não tinha amizade, não tinha nada, ela não se sentiu à vontade de ir lá, ela não sabia qual ia ser a reação daquele homem, né? Uma vez sabendo que ela era a mãe daquele rapaz, então ela achou por bem não ir, então ela veio pedir para mim ser a intermediária, né? Ir lá falar com ele, pedir que ele aceitasse as desculpas do filho dela. O filho dela estava disposto a se desculpar, pedir desculpa pelo que ele havia feito, né? De ter xingado, afrontado, desrespeitado, feito o diabo, né? Lá com aquele feiticeiro. Então, depois desse acidente, o rapaz, ele então queria, né? Pedir desculpa para aquele feiticeiro e seguir a vida dele em paz. Só que ele também não ia lá, né, gente? Ele não ia lá pedir desculpa diante de tanta afronta. Acho que nem ia dar certo, né? Não ia nem terminar bem. Então, a mãe dele achou por bem eu ser intermediária disso tudo, né?
E como eu falei para vocês, eu não tinha intimidade, eu não tinha nada, eu tinha amizade. Mas vendo aquele desespero daquela mãe e também vendo o arrependimento daquele rapaz e a sinceridade em querer se desculpar com aquele senhor, eu aceitei ir na casa dele, sabe? A gente aceitei e fui. Eu bati lá, né? Com um pouco assim de vergonha, não tinha intimidade, né? Enfim, acabei indo na casa dele, bati lá, ele me recebeu muito bem, pediu para que eu entrasse, eu entrei e eu já fui logo no ponto, né? Eu falei, olha, eu conheço a mãe daquele rapaz que te afrontou, te xingou, né? Expliquei toda a situação. Eu falei que ele estava muito arrependido, que ele queria se desculpar. A mãe dele só não foi lá porque ela não sabia como que você iria recebê-la, sabendo que ela era a mãe dele. Então ela pediu para que eu viesse e conversasse com você. Ela pediu que você aceitasse a desculpa do filho dela. O filho dela quer vir aqui se retratar com você, pedir desculpa e tudo mais. E ela pediu para que eu fizesse essa intermediação, né? Bom, o feiticeiro, ele ficou olhando assim, ficou parado, pensando, né? Ele falou, aquele rapaz ele é muito abusado, né? Muito abusado, ele tem que aprender a respeitar. Ele falou um monte, sabe, gente? Não assim, bravo, nada, só falando, né? Desabafando. Eu ouvi, eu concordei com ele estava certo, sabe? Não tinha como eu discordar. Ele estava certo no que ele estava falando. Aí eu fiquei quieta, eu falei, realmente, você tem razão, você está certo, né? E... Mas aí, graças a Deus, que ele, no final de tudo, ele só falou para mim. Ele falou assim, olha, Gel, se fala uma coisa para você. É muito mais fácil a gente, feiticeiro, bruxa e tal, é muito mais fácil a gente fazer o mal do que a gente fazer o bem. Ele falou, mas eu vou reconsiderar isso, eu vou aceitar a desculpa daquele rapaz, né? Embora ele foi muito abusado comigo, né? Ele falou, mas levando em consideração o pedido da mãe dele, eu vou reconsiderar e eu vou aceitar o pedido de desculpa dele. Gente, eu fiquei muito feliz com aquilo, sabe? Com aquela atitude daquele homem, daquele feiticeiro, sabe? E assim, eu falei para ele, eu falei, então, ele pode vir aqui, ele pode vir aqui, você vai se desculpar, ele vai se desculpar com você, vai ficar tudo numa boa, sem problema. Eu falei, não, sem problema, você pode até vir junto no dia se você quiser. Bom, e assim foi, gente. Depois que esse rapaz se recuperou, né? Já estava podendo andar, mancando e tudo, né? Mas já estava andando. Conversei com ele, né? Ele perguntou se eu havia ido lá, falei que sim. Falei, ó, tá tudo certo. Ele aceita as suas desculpas. E, e assim, gente, eu passei o recado que aquele feiticeiro tinha falado, né? Bom, marcamos um dia. Aí foi a mãe dele, ele e eu. Fomos nós três na casa daquele feiticeiro. Ele recebeu a gente educadamente, pediu para que nós entrássemos, nós entramos e dentro do ambiente dele, aquele rapaz se desculpou com ele aceitou a desculpa e a mãe dele também, ela pediu desculpa pelo filho, ele aceitou e ficou tudo numa boa, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz com esse desfecho, né, de ter conseguido ser intermediária e ter conseguido fazer com que tudo acabasse de uma forma amigável. E assim foi feito. Tudo ficou bem, a gente saiu de lá, tudo, né? Todo mundo numa boa. E aquele rapaz se recuperou completamente da,
do acidente, né? Para vocês terem uma ideia, gente, quando eu fui conversar com aquele feiticeiro, ele falou para mim que ele ia matar aquele rapaz na magia negra. Ele ia matar. Eu não tenho dúvida, sabe, gente? Eu já vi tanta coisa em magia negra, sabe? Eu já vi a pessoa assim ser devastada, arrasada na magia negra. Eu não desconfio de mais nada, eu não sou descrente de nada, sabe? Eu acho que quando se trata de magia negra, são energias. E quando você está compatível com com esse tipo de energia, com certeza é devastador, é arrasador na sua vida e a coisa vem, acontece, derruba você de uma tal forma que te leva até a morte, realmente. Eu não duvidei daquilo, sabe? Devido a tantos casos que eu já vi de pessoas terem sido, assim, muito prejudicados na magia negra. Então, eu não duvidaria, realmente, se aquilo pudesse acontecer com aquele rapaz, né? Pela magia negra. Eu não duvidaria nem de forma nenhuma. E assim ficou tudo na paz. E daquele dia em diante a vida seguiu para todo mundo. Aquele rapaz nunca mais mexeu, afrontou, xingou, sabe? Continua no mesmo bairro. Eu já saí daquele bairro, mas a família, aquele feiticeiro, continua no mesmo bairro. E cada um na sua, sabe? Cada um na sua. Não tem amizade, mas também mantém-se o respeito entre ambos. Então, o que eu deixo aqui, a mensagem final nesse vídeo para vocês é o seguinte, né? Olha até onde vai o abuso, a afronta de uma pessoa que tem intolerância religiosa, né? Olha que ponto chegou, à beira da morte. Tudo porque o cara não achava certo aquilo. E a gente vê muito isso, né? Muita gente abusada, afrontando, xingando, falando, um ataca o outro na religião do outro e por aí vai. Eu não concordo com isso, eu sou contra isso. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar. O respeito tem que prevalecer sempre entre a crença dos outros. Eu acho que ninguém tem nada a ver com a crença de ninguém. Cada um acredita e segue aquilo que acha que é melhor para si. O fato de eu não gostar de uma religião não significa que eu tenho que xingar, brigar, impor a minha verdade sobre o outro. Não significa nada disso. Significa eu ficar no meu lugar e respeitar, só isso. É isso que falta hoje em dia, a gente saber respeitar o lugar e o espaço do outro. E com a intolerância religiosa é a mesma coisa, né? As coisas acontecem de uma forma até trágica pela falta de respeito. E a gente vê muito isso. Eu já vi muitos vídeos aqui no YouTube de canais de bruxas e feiticeiros, magos, onde muita gente vai xingar, principalmente os evangélicos. Vão xingar, vão afrontar, vão desafiar. Gente, não façam isso, vocês não sabem com o que vocês estão mexendo. Olha esse relato que eu acabei de falar para vocês, né? A intolerância religiosa quase leva à morte. Então eu acho que para você ir num canal de um bruxo, de uma bruxa, de um feiticeiro, uma feiticeira, para afrontar, para xingar, para desafiar, para falar de Deus de uma forma agressiva, e depois outra, eles estão ali fazendo o trabalho deles, o canal é deles, vai lá, assiste os vídeos quem quer. Você não tem direito nenhum de assistir um vídeo num canal de uma bruxa, de um feiticeiro e xingar, meter o pau. Quem é você? Sabe, se você não concorda com aquela prática, nem entra no vídeo, não entra, não assista, sabendo que o canal é de uma bruxa, de um feiticeiro, de um mago. Para que você vai entrar? Você vai xingar, sabe? Eu vejo muito isso em canais de quimbandeiro também, as pessoas xingando, falando. Cuidado, gente, cuidado. Vocês brincam com fogo. Eu nunca vi um bruxo ir no canal de um religioso xingar e afrontar e descer a lenha. Eu nunca vi. Agora já vi muito religioso ir no canal de bruxo, bruxas, feiticeiro, para fazer essa baixaria, para xingar, afrontar, desafiar,
sabe? Então, gente, falta respeito. Vamos respeitar cada um no seu quadrado. Eu falo isso porque eu já entrei em vários canais de bruxo, bruxa, feiticeiro, mago, quibandeiro, sabe? E todos esses canais, o que eu presenciei é muito xingamento, principalmente dos evangélicos. Para que fazer isso, gente? Sabe? Se você não concorda com a prática religiosa, não vai no canal, não assiste os vídeos. Você não é obrigada. Agora, também não é certo você entrar, afrontar, xingar e desafiar. Cuidado, gente, cuidado. Sabe? É aquilo que o feiticeiro falou para mim. É muito mais fácil eles fazerem o mal do que fazerem o bem. Pensa nisso e leve a coisa a séria. Tenha respeito, cada um no seu quadrado. Hoje em dia falta respeito, falta muito respeito. Então eu acho assim, se você não concorda com a prática, não vai no canal, não tem que ir no canal deles, assistir, descer a lenha e falar o que você quer, o que você acha que é certo, que é errado. Quem é você? Cuida da sua vida, vai para a sua religião e fica na paz de Deus. Larga a vida dos outros para lá. Não pratique a intolerância religiosa. Eu espero que esse relato que eu tenha trazido para vocês possa servir de uma grande reflexão. Para vocês verem até onde vai o abuso, a afronta. Tenha cuidado, gente. Tenha cuidado e tenha respeito. Sabe? Eu acho que a vida do outro diz ao outro, não diz a você. Como eu já falei, vou reforçar mais uma vez. Cada um no seu quadrado. E o vídeo acaba por aqui. Beijo.